Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, direto do estúdio Rocket Filmes. Lembra você que essa e outras entrevistas estão disponíveis no YouTube do Século Diário, no Spotify e outras plataformas de áudio e também no site séculodiario.com.br. Hoje nossa convidada é a Monique Cordeiro, que é assistente social, integrante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e coordenadora da Universidade Federal do Espírito Santo. Pessoa Idosa, a UNAP, que é um programa de extensão da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Monique, bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigada, Vitor. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante a ser discutido nos dias atuais. Pois é um tema que a gente, né, tem muita coisa para conversar. Vamos trazer um pouco de um panorama geral, de uma realidade. Eu queria começar mais no geral, assim, para a gente pensar quase que, filosoficamente ou sociologicamente, no sentido de, assim, como é que a gente pode entender hoje o idoso na nossa sociedade. A gente tem um mapa demográfico que nos mostra, né, o crescimento da população idosa, inclusive com tendência de que o Brasil ainda está nessa chamada transição, né, da pirâmide etária, né? A Europa, por exemplo, já passou por isso antes e tal. Inclusive nesse sentido, por exemplo, de hoje, o idoso na nossa sociedade, inclusive nesse sentido, por exemplo, do lugar que é colocado para a pessoa idosa, que eu acho que isso muda de acordo com a sociedade e de acordo também com o tempo histórico, vamos dizer assim. Com certeza, né? Isso em relação ao envelhecimento populacional é uma realidade. Inclusive 2030, que é amanhã praticamente, a gente já tem mais idosos do que crianças, e acho que muita gente não sabe disso, né? É uma sociedade que não está preparada para o envelhecimento populacional, que não respeita a pessoa idosa. A gente percebe uma discriminação muito grande, né? A gente só esse conjunto de preconceitos, discriminação, estereótipos em relação à idade, não só ao idoso, mas discriminação, estereótipos em relação à idade, não só ao idoso. Mas a gente percebe que quanto mais velha é a pessoa, mais discriminação ela sofre dentro da sociedade. Porque é uma sociedade que ela é voltada muito ao trabalho, né? Se a gente parar para pensar, a gente nasce e logo criança, as pessoas já estão perguntando o que você quer ser quando crescer, né? E a vida, ela parece que ela se baseia só nisso. Então, quando tem essa aposentadoria, né, que é um marco, né, do envelhecimento, né, para entrar nessa etapa de vida, é como se tivesse uma morte social, né? De tanto da pessoa ela não se sentir mais útil, mas da sociedade em si colocar ela como um peso, né? A mídia, ele já não está contribuindo. O debate da Previdência, né, que tem dado muito isso agora. Ele já não está contribuindo. O debate da Previdência, né, que tem dado muito isso. Agora ele virou Exatamente. problema, né? Porque a gente tinha esse entendimento de que também de curtir, de ter o seu momento e tal, e que é a nossa obrigação, tá? Também de curtir, de ter o seu momento e tal, e que é a nossa obrigação. E agora parece que a narrativa muda, né? Com base nessa. Como se pela matemática ou economia a gente tivesse que mudar de valores, né? Porque eu entendo que é um valor a gente entender que as pessoas têm direito. Com E hoje a certeza. nossa juventude nem sabe também se vai se aposentar, né? Pois é. Então, e assim, a gente tem um envelhecimento, na verdade, assim, isso que você está falando, né? Que a população vai envelhecer, e a gente está, por exemplo, nesse caso da Previdência, só fazendo um parênteses aqui, a gente tem cada vez menos segurança do futuro, né? A geração que vai envelhecer, porque todo mundo vai envelhecer, né? Então, a gente está nesse momento bem crítico nesse sentido e que pessoas que hoje não são, né, idosas, mas também o envelhecimento das pessoas que hoje não são, né, idosas, mas também precisa pensar agora com urgência isso, né, essas pessoas, porque eu acho que também, assim, tem essa narrativa também que as pessoas não gostam, também uma narrativa né, também que as pessoas não gostam geralmente, né, em nenhum grupo social de um coitadismo também, assim, no sentido de, ai, tadinhos deles, ai, como se fosse também só
né, só um sofrimento, porque as pessoas têm muito a oferecer, né? E aí a gente tem essas sociedades que historicamente valorizaram muito os idosos como os anciões, como sábios pela experiência de vida, pelo conhecimento que trazem, né? E hoje não são vistas, parece que a gente, né, em pouco tempo, assim, esse valor que era dado para os mais experientes, mais vividos, ela passa a ser foi muito unida, descartada como uma pessoa que tem conhecimento, ela já não domina, por exemplo, a verdade, né, que ela não perde, mas ela era vista como uma pessoa que tem conhecimento, ela já não domina, por exemplo, vista como uma pessoa que tem conhecimento, ela já não domina, por exemplo, um aparato tecnológico que torna ela, tipo, excluída. Essa sociedade, nós como pessoas também podemos ver. Então, de que maneira a nossa sociedade, nós como pessoas também podemos pensar, que eu acho que tem muito a ver com de que maneira a nossa sociedade, nós como pessoas também podemos pensar, que eu acho que tem muito a ver com que também com o trabalho que vocês fazem, né, na universidade aberta, né, Uhum. que é trazer o idoso para a convivência, mas também para valorizar esses saberes que eles trazem, né, de outra época, mas que ainda são contemporâneos e ainda tem muito, acho que muito para acrescentar para a nossa sociedade e para os mais novos. Com certeza. A gente, como você falou, a gente tem um avanço tecnológico e a gente tem um preconceito muito grande e às vezes os próprios idosos, eles se sentem também um pouco incapazes de aprender e se atualizar, diante dessas novas tecnologias. E isso é uma questão que a gente trabalha muito na UNAP, né, que você não tem um limite da idade. Uhum. Porque a gente ouve muito: "Ah, tô muito velho para aprender isso". Quem já não ouviu isso, né? A gente, mesmo jovens, fala sobre isso. Mas a idade não é um empecilho para você aprender. Inclusive, o aprender coisas novas é uma das principais ferramentas contra o declínio cognitivo. E a gente aprendeu uma nova língua, isso com os idosos na UNAP, né? Tipo, você consegue sim, por que não? Né? Aprender uma nova língua, aprender Mas sobre para tecnologia. isso precisa de oportunidade e de atenção também, porque às vezes a própria família, o próprio neto, intergeracional, já entende muito, ele pode ensinar, né? Mas exige esse diálogo intergeracional também, que às É, vezes vai se perdendo. que a gente está tendo muita dificuldade. Isso que você falou dos jovens, né, em relação à tecnologia, a gente vive numa sociedade que está num nível de velocidade tão grande e os idosos, eles sentem isso na pele diariamente com as diversas discriminações que eles sofrem, assim. Vou dar um exemplo no trânsito. Eh, a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo um pouco do reflexo, né, então é é é normal que ele demore para fazer algumas manobras, mas as pessoas não têm mais paciência, então já começa quando eu peço também para ensinar, o que os idosos falam é que, quando eu peço ajuda também para ensinar, o que os idosos falam é que, quando eu peço ajuda, eles pegam e fazem por mim, eles não querem parar. Autonomia, né? Não querem parar para explicar, para ensinar. E aí uma idosa um dia me disse: "É engraçado porque eu demorei tanto para ensinar meu neto a falar, por exemplo, e eles não têm nenhuma paciência com a gente, né, que é toda pessoa que está aprendendo algo muito novo vai ter um processo mais demorado mesmo, mas essa impaciência, ela acho que tá de forma geral, né, na sociedade". Uhum. É verdade, são questões que a gente tem que entender também. Aí, assim, eu queria falar dessa questão também de públicas, o que tinha sido feito, por exemplo, pensando assim, as políticas públicas, o que tem sido feito, o que pode ser feito, nesse sentido também de pesquisas que vão mostrar isso, né? Porque é esse lugar que a gente falou, não que vão mostrar isso, né? Porque é esse lugar que a gente falou, não só de uma sociedade que está falando isso, que você te colocando num lugar de que você não tem mais utilidade, como às vezes a própria falta de atenção e de atrações, claro que tem diferentes públicos, né? E aí tem suas especificidades, né? Claro que tem coisas que podem atrair todos os públicos. E aí tem suas especificidades, né? Claro que tem coisas que podem atrair todos os públicos, que é o ideal também, né? Mas tem algumas que são mais específicas, né? Então, como é que você enxerga essa questão de políticas para
para que as pessoas continuem atividades, mas ela tem algumas especificidades que ela tem isso também, né. Talvez ela possa fazer algumas atividades, mas ela tem algumas especificidades que ela precisa ser atendida, porque senão ela não vai ter condições de acessibilidade ou de outras questões, né, de participar de atividades que ajudem, né, no convívio social, né, na felicidade em geral, Uhum. né. Com certeza, eu acho que você toca num ponto, o primeiro ponto que você fala sobre a saúde emocional das pessoas idosas. Tem um dado que pouca gente sabe, mas o suicídio entre pessoas idosas é maior, inclusive, do que o resto da população. Então, a gente precisa, como sociedade, ver a dessas pessoas é negligenciada. Então, a gente precisa, como sociedade, ver como que as pessoas elas estão envelhecendo e como estão chegando nessa idade. E acho que o primeiro ponto é exatamente isso que a gente está falando sobre esse preconceito e discriminação em relação ao envelhecimento. Porque o isolamento social, as questões emocionais e como a gente chega nessa etapa de vida tem a ver com isso, né? E até as transformações do corpo. Eh, Brasil é o segundo lugar no mundo com maior procedimentos que a gente chama de anti-idade. A gente tem cada vez mais visto produtos que a gente chama de anti-idade, anti-envelhecimento, Uhum. como se fosse possível não envelhecer. Então a gente vê aqui que uma estratégia da mídia tendo para tentar que as pessoas continuem jovens. Isso é impossível. O envelhecimento é algo natural. E a gente precisa falar sobre isso. E o envelhecimento traz consequências. A gente também precisa falar sobre isso, porque a gente também não pode romantizar. Mas então, assim, falar sobre atividades também, né, para mobilizar as atividades, a gente precisa falar da saúde emocional, porque não adianta a gente ofertar serviços se esse idoso tá com depressão e não quer sair de casa. Então, por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema também. Mas, assim, em termos de mente, como eu disse, né, muito, eh, urgentemente, como eu disse, né, daqui a pouco a gente tem mais idosos do que criança. Não acho que a gente está preparado para isso. Eh, a gente avançou em centros de convivência para pessoas idosas, que são esses lugares onde oferta atividades, né, para a comunidade de forma gratuita, mas não acho que é suficiente. A gente não tem acessibilidade, né? Os nossos espaços públicos não ofertam uma segurança de acessibilidade e mobilidade para esses idosos estarem, né, se locomovendo pela cidade. A queda é a terceira causa de morte entre as pessoas idosas, e muitas vezes depois que elas caem, elas não querem sair mais. E os próprios filhos, eu vejo na UNAP, né, o idoso sair de casa para ir na atividade porque sente medo, né, sente insegurança. Não quer deixar o idoso sair de casa para ir na atividade porque sente medo, né, sente insegurança que ele vá sozinho, por exemplo. Então, assim, a gente precisa ofertar esses serviços, mas oferecer condições para que os idosos de fato consigam, né, fazer. Uhum. Que você considera, assim, as principais violações que ocorrem a gente tem estatuto, né, do idoso, tem uma série de normativas, fora tudo que, né, que tá fora né, para além, né, do idoso, que é um direito de todos, assim, que você considera que mais acontece, assim, na sociedade hoje? Olha, o que eu acho que tá uma situação alarmante é a questão, principalmente, dos idosos com algum tipo de dependência funcional, que são aqueles idosos que não conseguem fazer suas atividades diárias sozinhas. E aí ele precisa de alguém, né, precisa de alguém para que faça para ele, né, de cuidado integral, para conseguir sobreviver. Então a gente tem casos de idosos que não têm mesmo, né, uma rede familiar, ou se tem, muitas vezes a família não tem condições de conseguir ofertar o cuidado adequado. Eh, Apesar da responsabilidade primeiro ser da família, o Estado ele precisa dar um apoio, e a gente não vê essa rede de apoio sendo ofertada. Um exemplo, por exemplo, de um equipamento que é preciso em qualquer município, mas a gente no Espírito Santo a gente só tem no município da Serra, que é o Centro-Dia. O que é o Centro-Dia? O Centro-Dia é para esse idoso que eu tô falando, que não consegue fazer suas atividades diárias sozinha, a família pode deixar ele Hum. lá, e aí tem uma equipe multiprofissional que vai dar alimentação, vai dar banho, vai ofertar a atividade física, né, o estímulo cognitivo, e no final do dia a família
pode pegar esse idoso em instituição. Mas a gente não tem. Que a gente tem que para que ele não vá para uma instituição. Mas a gente não tem. O que a gente tem hoje é no mercado. E aí são preços que não são acessíveis para a maioria da população. A gente estava conversando aqui nos bastidores um pouco disso, né? Porque se você for olhar sendo pesquisa de mercado, é um mercado que cresce muito. E a tendência é continuar crescendo, como mercado privado, né? Então, as pessoas que têm condições, elas podem acessar serviços, né? E tal. Só que aí a gente entra nessa outra questão que é quem não tem, que é a grande maioria da população, né? Inclusive. Com certeza. Então, a gente precisa pensar, e assim, até pessoas classe média às vezes não conseguem Sim. acessar esse tipo de serviço, né? Que é um serviço caro. Com direitos, o que eu vejo é isso. A gente tem crescido o número de idosos com dependência, eu vejo é isso. A gente tem crescido o número de idosos com dependência, né? Que não tem mais a sua autonomia. Então, primeiro, o que a gente precisa avançar? Centro-dia. É fundamental. Todo município precisa ter um centro-dia para atender a demanda desses idosos, porque vai ter. Pode ser um município de pequeno porte que você tem idoso que precisa de ajuda nas suas atividades diárias e que não pode ficar sozinho. E as instituições de longa permanência, né? Que são os antigos asilos que a gente chamava. Hoje a gente chama de instituição de longa permanência, que são as ILPIs. Privado, como você disse, tem aumentado muito. E as pessoas estão, né, usando muito esse serviço no âmbito privado. E já no público, que a maior opção, nem públicas, na verdade, da civil, que recebe financiamento do Estado, não são nem públicas, na verdade. As vagas já não estão sendo suficientes, né? Porque A gente tem essa mudança da pirâmide etária, né? Que vai ter uma população cada vez um número maior de idosos, mas também essas mudanças das estruturas tem uma população cada vez um número maior de idosos, mas também essas mudanças das estruturas familiares, né? Que já não são como de antigamente, política de cuidado, né? E a gente está falando até que o governo federal lançou uma política de cuidado, né? Uma política federal, mas assim, tem sido difícil, né? Porque, inclusive, é um cuidado que quase sempre recai sobre a mulher, né? Tem esse recorte. Quase, né? Quase. Porque, Não, mas é exceção quando exceção, né? não cai E o sobre a mesmo mulher. acontece com outras questões, né? Como crianças também, que têm, né, alguma dificuldade, que a cuidadora fica praticamente impossibilitado. As configurações familiares e as necessidades também talvez fossem diferentes no passado. Então, também havia problemas, mas talvez havia uma estrutura um pouco diferente que é dramáticas, ou as pessoas que realmente têm suas carreiras. Hoje, eu acho que as coisas ficam muito dramáticas, ou as pessoas que realmente têm suas carreiras e, tipo assim, não precisam, né, trabalhar para conseguir sustentar as coisas e não conseguem ter esse tempo Com de certeza. cuidado. Então, a gente fica nessa questão, assim, do que fazer. As pessoas estão se virando, né, porque elas têm que se virar, mas poderia ser muito melhor. Só que aí, a questão é como que a gente constrói estruturas dentro, digamos, desse Estado que é um Estado neoliberal, que é um Estado que, enfim, quer cortar custos, não quer aumentar os custos do cuidado, embora o cuidado tenha se mostrado. Essa questão também das instituições de longa permanência, né? Qual que é a situação hoje? Estão também das instituições de longa permanência, né? Qual que é a situação hoje? O que a gente precisa também melhorar em relação a isso? Então, a gente avançou muito, né, em relação hoje, de acolhimento institucional, porque a gente tem uma legislação hoje, muito eficaz, assim, no sentido de garantir espaços adequados, né. Antigamente, era até considerado, eles falavam que era um depósito de pessoas idosas, né, isso mudou bastante, assim. E isso é, inclusive, só para fazer um parênteses, uma questão que tem uma questão de um preconceito muito grande das próprias famílias, de como se, assim, a pessoa está levar para o espaço é como se fosse abandonar a pessoa, né? Como se fosse falta de amor, né? E Isso. isso é uma coisa que eu vejo que também vem mudando, de alguma maneira. Com certeza. Por quê? Elas conseguem dar uma assistência à pessoa idosa na questão física, né, do estímulo físico, cognitivo e de cuidado, que dentro de casa ela não vai ter.
né? Porque é isso que você falou. Essa pessoa idosa às vezes fica muitas vezes sozinho, isolado, o dia inteiro, e essa pessoa idosa às vezes fica muitas vezes sozinho, isolado, não sai de casa. Então essas instituições, às vezes, elas ofertam, né, atividades e serviços que podem ser até melhor do que ele ficar em casa sem o devido cuidado. Até porque a família muitas vezes não está preparada para alguns tipos de doença que acometem o envelhecimento, Uhum. né? Então, assim, Pode ter resistência da própria pessoa idosa também, porque geralmente tem muito apego ao próprio lar, né? Às vezes viveu a vida toda numa casa, então assim, não quero. Eu acho que não há uma solução melhor que a outra por si. Pessoas têm cuidadores, mas também que a pessoa idosa é importante. Porque importantíssimo, você tem pessoas que têm cuidadores, mas também, claro, tem um custo. importantíssimo. Você tem pessoas que têm cuidadores, mas também, claro, tem um custo, né? Altíssimo. Tem a questão da própria confiança, né, de quem são essas pessoas que vão estar com essas pessoas idosas esse tempo todo, né? Então tem muitas nuances aí, né? Não, com certeza, eu não tô romantizando a institucionalização. Eu acho que eu tô querendo trazer também um pouco que isso mudou, né, essa imagem da instituição em relação ao passado, ela mudou um pouco, assim. E hoje a gente vê uma fiscalização muito eficaz, o Ministério Público do Espírito Santo tem fiscalizado, inclusive tem um panorama que está em acesso ao público, tem um ranking, então, e eles colocam lá o que a instituição não está cumprindo o critério. Tem um papel muito importante também. Por exemplo, eles delimitaram aqui no estado que a instituição de longa permanência ela pode ter no máximo 40 pessoas. Isso no Brasil, isso não é uma realidade, né? Compreender lugares, a quantidade pode ser muito maior, mas o que compreendeu? Que 40 para a gente pensando numa residência, tem que ser o máximo, né? Até para garantir um mínimo de Seria privacidade ter para mais aquelas pessoas. espaços, né? E Exatamente. você tenta um lugar, você tem duas de 40, né? Exatamente. Só que aí a gente vê o Estado querendo aumentar esse número de vagas, a gente tá sofrendo isso no não. E a outra coisa que é possível, inclusive você está falando que já acontece, outra coisa que é possível, inclusive você está falando que já acontece, é a compra de leitos privados, que já acontece em outras. A gente já ouve, ela vai e compra espaço no privado, né, do serviço público, ela vai e compra espaço no privado. Também Sim, gera outros problemas. Ela vai e compra espaço no privado. Também sim. gera outros problemas, enfim, Não é nem ampliar, tem vários municípios que não tem, né. não tem. E não tem como hoje não ter. É isso que a gente precisa falar, assim, a gente precisa ter equipamento para atender as pessoas idosas e a gente não tem. Agora você imagina, tem município que pega esse idoso e encaminha para outro município, tirando ele do seu lugar de origem, o que é pior ainda. Uhum. Porque como o município não tem, né, nenhum tipo de oferta, vai e encaminha para outro lugar, onde que esse idoso não conhece ninguém. Municipal da pessoa idosa, isso é importante falar. É um momento que a gente vai deliberar sobre a Conferência Municipal da Pessoa Idosa, isso é importante falar. É um momento que a gente vai deliberar sobre políticas públicas, vai pressionar o Estado, o governo, para ver em todos os municípios que a gente vê em todos os municípios é a criação, né, de equipamentos de centro-dia, instituições de longa permanência, exatamente voltado para esse público, que de alguma forma perdeu a autonomia, perdeu a independência e que a família já não consegue ter esse cuidado sozinha, né, que ela precisa de fato do apoio do Estado nesse cuidado. Uhum. E a conferência ela começa na etapa municipal, vai para estadual e vai para nacional, né? Então Exato. são diretrizes que vão, enfim, vão servir de referência para criar ou ampliar essas políticas públicas, né? Eu acho que a conferência é um espaço muito rico, porque a população participa, né. Então a gente tem ido e os próprios idosos, né, estão então participação da sociedade de fato na construção das políticas públicas. Sociedade de fato na construção das políticas públicas. E assim, o que que você vê assim de novo na áreas ou experiências de outros lugares que são muito, talvez, embrionárias ou experiências de outros lugares que são assim boas experiências?
Então, São Paulo, a gente percebe já algumas, principalmente quando a gente fala em moradia, eh, algumas políticas que eles já avançaram que a gente pode se espelhar. As repúblicas, por exemplo, para pessoas idosas, eh, já voltadas mais com pessoas com mais independência, né, com um pouco mais de autonomia, mas mesmo assim é uma forma, né, uma política importante, sobretudo para aqueles idosos que conseguem pode ser algum risco ficar sozinho, então compartilham ou, pode ser algum risco ficar sozinho, então compartilhar a casa, né, com outras pessoas é uma estratégia interessante, né, e garantir que tenha Nos morros, às vezes, né, são muitos por exemplo, a gente vê, nos morros, às vezes, né, são muitos degraus, né, para ver, nos morros, às vezes, né, são muitos degraus, né, para chegar e as pessoas com dificuldade de mobilidade, elas praticamente não saem de casa, né. Então, isso é uma exatamente. questão muito, complexa, porque também está ligado ao território, que ela deslocamento, isso pode, né, sem muita condição, né, de deslocamento, isso pode acarretar uma série de questões, né, inclusive no acesso aos direitos, né, e aos serviços básicos e tal. Com Mas as certeza. repúblicas seriam como isso dentro de uma política pública? Dentro de eles pagam um apartamento e com a aposentadoria eles pagam algumas contas, e com a aposentadoria eles pagam algumas contas, mas e aí a prefeitura oferta, às vezes, limpeza dos ambientes comuns, né, uma visita também, por exemplo, às vezes, limpeza dos ambientes comuns, né, uma visita também de outros profissionais para dar algum tipo de assistência. Mas é interessante porque é isso, eles têm uma convivência ali com outras pessoas e acaba, sendo uma comunidade que se ajuda, né, de alguma Uhum. forma, porque às vezes um não consegue fazer uma coisa, mas o outro consegue, e aí também não tem aquela vulnerabilidade do viver sozinho, porque chega uma certa idade que às vezes viver sozinho pode ser algum risco dependendo da condição de saúde física da pessoa. Então, às vezes, viver com outras pessoas, para essas pessoas na velhice. E também tem alguns condomínios, né, para essas pessoas na velhice. E também tem alguns condomínios, né, voltada para pessoas idosas, né, com áreas, né, de atividade física. Então, essas estruturas também estão sendo construídas para atender, sobretudo, esses idosos com mais autonomia e independência, precisam estar próximos da tem mais familiares, que estão isolados e que precisam estar próximos da comunidade de alguma forma. Uhum. Interessante. E aí você estava falando também, essas instituições, elas estão muito ligadas à assistência social, né? Estão dentro da política de assistência social, só que, quer dizer, igual o pessoal da população de situação de rua fala, né, não é só assistência social a questão, né, qualquer ser humano, todas as demandas de qualquer ser humano. Então ele tem, além dessa demanda, ele tem todas as demandas de qualquer ser humano, de cultura, de esporte, de lazer, dessas estruturas, a partir dessas estruturas se pode, a partir dessas estruturas se pode ter acesso às outras questões, assim, porque também é isso, a pessoa está ali, né, acessando de um equipamento, a maior parte que isso tem acontecido, esse acessar os outros direitos, como que isso tem acontecido, digamos, essa interseção entre esses equipamentos com outros. Pois é, apesar da política prever intersetorialidade, isso não acontece na prática, e esse é uma grande questão quando a gente fala na política de acolhimento institucional para pessoas idosas. Como você disse, as instituições de longa permanência, elas são da política de assistência, então ela recebe recursos da política de assistência. E qual que é o principal problema que a gente tem hoje no âmbito do Brasil? Quando essa instituição está usando o dinheiro da aposentadoria dos idosos para contratar esses profissionais, porque não tem nenhuma instituição, e eu fiz uma pesquisa em relação a isso, com o dinheiro que vem da assistência não pode contratar profissional.
Porque o que a política fala, e ela tá atrasada, que a gente fala o quê? Que venha dinheiro da assistência, que venha dinheiro da saúde. Você teria pode ter uma rúbrica da saúde, né, um percentual ali Exatamente. que Ou pelo menos de profissionais, que eles encaminhem profissionais para estar dentro desses lugares. Porque a assistência não dá conta sozinha, né? E esse é o grande problema que a gente tem visto nas instituições da organização da sociedade civil e públicas. Porque se a gente olha para a realidade do particular, eles têm fisioterapeuta, tem médico, tem uma equipe multi, multidisciplinar pra da área da saúde e da assistência, mas a realidade do público, né, e da organização da sociedade civil não é a mesma. Então a gente precisa avançar em termos, já identificou isso, do que está definido. Não dá. A gente já identificou isso. A gente precisa que a saúde tenha um papel mais interventivo nesses espaços, porque essas instituições, a maior parte dos idosos que ela atende são pessoas que dependem de forma permanente eh, de serviços de saúde. Uhum. E as unidades básicas de saúde muitas vezes não dão conta de atender. É uma estratégia de proteção à vida mesmo, né, porque, complicações de saúde, então, tá numa situação de vulnerabilidade de alguma maneira, né, quer dizer, com complicações de saúde, então a saúde tem que estar perto dela, né, ela não tem que porque ela tem um problema, ela tem que necessariamente recorrer, se deslocar dali. Pessoas que às vezes têm até, né, a mobilidade reduzida, então é mais complicado, né, você levar uma pessoa acamada, quer dizer, era melhor você ter uma família, né, quer dizer, você ter uma estratégia, né, como tem a política, atender esse, né, quer dizer, você ter uma estratégia de saúde para atender esse público específico, né. Pois é, e aí no campo ideal teria que ter uma rotina permanente ali de atendimento, mas isso não acontece, porque as UBSs não dão conta, né, muitas vezes de dar essa assistência permanente de saúde dentro dessas instituições. Então isso é um problema de fato grave que a gente precisa pensar e avançar enquanto a gente fala da política de acolhimento institucional para idosos. Uhum. E essas outras, política de educação, de cultura, que são como é que você tem visto isso, assim, não digo não só nesse espaço, mas nos próprios espaço, né, da UNAP, enfim, de outros, do centro de convivência e dessas instituições, como que se colocam essas questões, assim, porque são importantes também, porque né, tá motivado, tá vivo, né, tá pulsante, né, tá motivado. Com certeza. Bom, o que eu tenho percebido, principalmente agora visitando alguns municípios do interior, que o maior problema se encontra nas zonas rurais. Hum. Por quê? Aí do que fala do idoso isolado e abandonado mesmo. Eu tenho percebido que não tem transportes, que às vezes o município até oferta a atividade ali no centro. Aí eu pergunto: "Tá, mas como que o idoso que está no distrito tal acessa as atividades?". "Ah, não tem transporte". Uhum. "Ah, e tem alguma Né. coisa itinerante?". Não existe, né, que está completamente isolada. Então assim, uma pessoa que não existe, né, que está completamente isolada. Então assim, o que eu percebi nos últimos anos, a gente avançou sim, em termos de oferta de Você atividades. pensar que tem até gratuidade né, É, e acesso ao transporte e tal, mas aí você tá falando de lugares que não existe esse transporte, né, é. sequer. Pois é. Então, assim, nas regiões centrais, na região metropolitana, isso tem crescido bastante. É suficiente? Não é suficiente. Principalmente quando a gente fala em educação, que é uma das propostas da UNAP, por exemplo, né? Educação permanente, que é a ideia de que a pessoa ela pode continuar aprendendo independente da idade. Então, áreas de inclusão digital não é algo que é ofertado na maioria dos lugares, né? Desses lugares, e que é importante. Porque, como a gente disse, a tecnologia está aí e essas pessoas são cada vez mais excluídas, caem em golpes, né. Então como que os serviços, né, o serviço público está preparando para que e previsto que esses idosos, né, e sejam incluídos digital sofrem alguns tipos de violência virtual, e sejam incluídos digitalmente. Porque você vai agendar hoje no município de Vitória uma consulta, Exato. é aonde que você faz? Como é que você vê o ônibus, o horário do ônibus que vai passar? Precisa garantir que essas pessoas também,
ajudar a gente, mas a gente precisa garantir que essas pessoas também tenham oportunidade de aprender e precisa garantir que essas pessoas também tenham oportunidade de aprender e acompanhar ou outras alternativas. O cardápio do QR Code, que é sei que você dá umas queixas um outro. O político não andar de ônibus pode explicar isso, porque, assim, existem lugares assim que tem, né, cada ponto de ônibus você vai ter Você vai quais os pontos, enfim, essas coisas assim, né. E as questões simplesmente não existe, né, essas coisas assim, né. E essa questão da saúde é isso, facilitou muito, mas mas para uma parte da população, né. pois é, então assim, a gente precisa aumentar a oferta de serviços, né, em termos de alguns tipos de atividades que eu considero importante, e a inclusão digital eu acho que tem que estar na agenda pública, porque é uma questão que os idosos têm direito, né, eles precisam ter a oportunidade de aprender, né, para conseguir minimamente acompanhar, né, essas transformações. Eh mas eu quando se você né, em relação a essa oferta, né, de cultura, de lazer, de oferta de em relação a essa oferta, né, de cultura, de lazer, de atividades, eu acho que se encontra principalmente na zona rural. Que aí a gente percebe que são idosos realmente que não têm conseguido acessa muito pouco. Só para você ter uma ideia, teve um município se acessa muito pouco. Só para você ter uma ideia, teve um município que eu fiz um trabalho em que um distrito bem afastado da região central tinha muitos idosos que nunca tinham ido no dentista. Uhum. São excluídas completamente. Então, assim, são pessoas que realmente estão excluídas completamente, assim, estão abandonadas. Então, a Uhum. gente precisa pensar na nossa zona rural. É verdade. E aí você tem isso, assim, por exemplo, aí eu não tô falando do público idoso necessariamente, mas assim, você tem muitos casos de alcoolismo, drogas que acabam sendo assim, por exemplo, essa coisa do única opção de lazer ser o bar, assim, acaba assim, aumentando esses casos, enfim, com todo sentido. É outro tema, mas assim, passa um pouco esses casos, enfim, com todo sentido. É outro tema, mas assim, passa um pouco por aí também. Mas eu queria que você contasse um pouco, assim, já como é que ela surgiu, mas contasse e o que que é ofertado, né, dentro da experiência é essa, como é que ela surgiu e o que que é ofertado, né, dentro a partir da estrutura, né, da Universidade Federal do Espírito Santo. Já vai completar 30 anos, você estava Ano falando que surgiu na que exato. vem. Pois é, a UNAP, ela surgiu na UFES em 1996. É uma das mais antigas do Brasil. É importante dizer que não é um programa restrito ao Espírito Santo, à Universidade Federal do Espírito Santo. Ela está prevista no Estatuto da Pessoa Idosa, então outros estados, outras universidades têm esse programa de extensão, mas ele acontece um pouquinho de forma diferente, dependendo. Foi criado por com duas professoras maravilhosas que identificaram, inclusive antes dos cientos sociais, professoras maravilhosas que identificaram, inclusive antes do Estatuto da Pessoa Idosa, essa necessidade. Hoje, a UNAP, e logo de início, né, foi um sucesso. Hoje, a UNAP, logo de início, né, foi um sucesso. Hoje, a UNAP, a gente tem mais de 400 pessoas idosas, né, frequentando nas diversas atividades que a gente tem. O curso a gente fala que quer ensinar a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o curso de celular, né, de smartphone, é ensinar ao idoso a mexer no celular. Curso de informática, ensinar a usar o computador. Mas a gente também tem curso hoje de francês, de espanhol. eh, as oficinas, a gente tem dança, tem memória, tem lógica, que aí vai trabalhar a questão, né, mais cognitiva. E também os opções, a questão do etarismo, por exemplo, temas como os direitos da população idosa, as opressões, a questão do etarismo, por exemplo. A gente fala muito para falar sobre algumas temáticas. Há um pouco tempo a gente teve um simpósio sobre a questão da queda, né, que é negligenciada, né, esse tema, mas que é gratuitas para pessoas a partir de 60 anos dentro da universidade, itinerante, que é levar alguma dessas atividades para outros lugares. E aí hoje a gente está em João Neiva,
Legal. Então, semanalmente, a gente também está levando algumas oficinas para lá, para o município. Uhum. E mas esse formato, ele tem um tipo de financiamento como político? Eu falo porque existe, por exemplo, os NEABI, os NEA, né, que são estrutura reconhecida, né, de estudos que geralmente têm chamadas, né? Quer dizer, que é uma estrutura reconhecida da universidade e que também às vezes tem financiamento por meio de chamadas e tal. Infelizmente não, gostaria. Inclusive, curso lotada, né, na UNAP, então eu sou uma servidora lotada, mas a gente não recebe recurso. Então o que eu faço é parceria dentro da universidade. Então, a gente tem muitos estudantes, né, que precisam de carga horária de extensão e que fazem a oferta dessas atividades. Então, e a gente consegue algumas bolsas para esses estudantes, ofertarem também. E alguns professores também prestam, né, porque eles precisam fazer extensão, então eles também prestam algum tipo de atividade na UNAP. O que eu consegui de financiamento é através da FAPES, que às vezes eles estão fazendo alguns editais de extensão, que é recente, porque a gente sabe que muitas vezes a universidade chegar à universidade também não é fácil. E aí a gente tem agora, a partir desses editais Que a extensão, o pessoal fala que teve muito aquele lugar de patinho feio, né, do tripé universitário, né, isso, que é ensino, pesquisa e extensão, e agora tem algumas mudanças que estão valorização dando, né, um maior destaque, quando você fala em tripé, você deveria ter, né, a valorização, né, desses 3 aspectos são fundamentais, né, para a produção do conhecimento. No caso da extensão, é fazer essa ponte com a sociedade mesmo, né, que é o que a UNAP faz, né, com de certeza. de trazer. E eu acho que é importante também, assim, trazer das pessoas idosas, esse da universidade, porque acaba que envolve, né. Os estudantes que trabalham lá na UNAP trabalham não, né, fazem extensão lá na UNAP, porque eles dizem muitos é: "Monique, o contato que eu tô tendo da também uma carência, nos cursos de graduação sobre essa temática. Carência, nos cursos de graduação sobre essa temática". E eu fico me perguntando se os profissionais eles estão, sendo formados e preparados Uhum. para trabalhar com esse público, que é o público que muita gente vai ter que trabalhar, né. Então assim, e eles falam: "Nossa, tá sendo muito importante", porque eu sei que quando eu sair daqui, um grande público que eu vou ter é a população idosa, Uhum. né. Então, a possibilidade desses estudantes também estar inserido nesse programa de extensão é muito importante até para a formação Que aí você tem muitos interesses que, enfim, que às vezes são mais comerciais, que estão em torno acabam encontrando muitos problemas nesses espaços, né, porque com tá certeza. tudo, pra garantir o dinheiro. Por isso que essa política pública, ela é importante, pra garantia de direitos, mas também pra pública, ela é importante, eu falo, para o livre exercício do ser, né, e eu acho que um desafio é isso, né, como exercício do ser, né, e eu acho que um desafio é isso, né, como que a gente muda esse olhar que você falou, no começo, né. Não sei se você Uhum. tem algum para fechar, algum apontamento sobre isso, assim, sobre como que a gente pode transformar ou começar a transformar, de forma individual e coletiva, esse olhar e esse lugar que está sendo colocado hoje, né, lamentavelmente para as pessoas idosas. É, acho que a gente precisaria de mais 40 minutos só para falar sobre isso, mas acho que de forma geral, a gente precisa de campanhas educativas. Quais são as consequências do envelhecimento, né? As pessoas, elas não estão preparadas para envelhecer, né? A gente vê, as pessoas fazendo muito piada, né, sobre esse assunto, mas elas não conversam o que e não planejam a velhice, o envelhecimento. Então, primeiro, campanhas, precisamos começar a debater isso nas escolas também. No estatuto tá que as escolas elas precisam pautar a questão do envelhecimento, mas isso não acontece. Contato intergeracional, isso é muito importante, né. E avançar em política pública. Essa foi a entrevista do século, a produção e locução minha e o apoio técnico
Aqui Alexandre Bisinoto, nos bastidores. Agradeço sempre, convido todo mundo a seguir. Plataformas de áudio e novidades, convido todo mundo a seguir o Século Diário no YouTube, Spotify, plataformas de áudio. E também lembro que o seculodiario.com.br tem notícias todos os dias, novidades sobre o Espírito Santo, né? Como a pessoa está sempre atenta ao que está acontecendo por aí. Bom, obrigado e até logo. Entrevista do Século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.